Oi, o Sem Censura está começando agora. Começou hoje o terceiro momento e um dos mais importantes da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Vários chefes de Estado estão chegando ao Rio de Janeiro para decidir questões cruciais para o futuro do planeta. Tomara que decidam, né? A economia verde, o desenvolvimento sustentável, são importantíssimos. E são decisões que passam pelo dia a dia de todos nós. Aqui no Sem Censura hoje, o economista Christian Travassos vai falar de uma pesquisa nacional sobre consumo consciente, feita em 70 cidades do Brasil. O estudo mostra avanços na preocupação com o meio ambiente, na hora, por exemplo, de separar o lixo para reciclagem, na economia de luz, na economia de água, mas também revela alguns desafios que ainda precisam ser adotados no dia a dia do brasileiro. Por exemplo, como reutilizar as sobras das refeições, comprar produtos com menos impacto para o meio ambiente, são coisas que ainda estamos engatinhando, né? O artesão Sérgio dos Santos, o Serginho das Latas, já vence esses desafios com criatividade. Ele cria várias peças usando latas de alumínio, de brinquedos a santos, como São Jorge, e também ensina outras pessoas a seguirem esse exemplo, transformando o lixo em arte. O inverno chega hoje, 8h09 da noite, horário de Brasília. A meteorologista Patrícia Madeira, da Climatempo, vai falar como será a estação no país esse ano. Inverno é época que exige um cuidado muito grande com a pele. Esse é o assunto do dermatologista Fábio Cuiabano. Segundo ele, a pele fica mais seca nessa época do ano, é bom usar cosméticos mais suaves e ter uma atenção especial com a alimentação. E a alimentação é com a nutricionista Patrícia Davidson. Com o frio, muita gente abusa dos alimentos mais pesados. A Patrícia então vai dar dicas de opções saudáveis para a dieta do inverno. Sopas, caldos para aquecer sem pesar a mão nas calorias. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Fazer uma pergunta bem rapidinha para a Patrícia. O inverno vai ser muito pesado? Menos do que do ano passado. É uma pergunta, uma resposta rápida. menos intenso que do ano passado. Posso seguir com a Patrícia? Então vamos lá. O inverno vai ser menos intenso, vai chover menos, vai fazer menos frio? Não, chover menos não. A gente pode ter um pouco mais de chuva, sobretudo no centro-sul do Brasil, do que no ano passado. Mas vai fazer menos frio do que no ano passado. O ano passado a gente estava sob domínio de Laninha. Laninha é o resfriamento normal das águas do Pacífico, tem algumas consequências, e uma delas é deixar o inverno mais frio. E agora a gente está entrando no El Niño, indo em direção ao El Niño. O El Niño é mais quente. Então esse próximo inverno, que começa hoje, né, será menos intenso. É claro, vamos ter dias frios, isso sempre acontece. Mas inverno, não uma sequência. afinal. É inverno, faz parte. Mas menos intenso do que no ano passado. O sul do Brasil já está vivendo Curitiba, Porto Alegre. Porto Alegre já é mais quente, né, eu acho. Mas Porto Alegre no último Curitiba feriado... tá bem frio. Curitiba está bem frio. Hoje, céu nublado em Curitiba, choveu o dia inteiro, a temperatura ficou baixa. Fica 11 graus, Foi, 6 graus, por 12 aí. graus. Porto Alegre chegou a 0,9 no sábado do feriado, no dia 9. A gente já teve temperatura em Bom Jesus da Serra, que fica ali na Serra de Santa Catarina, de menos 8,6 esse ano. Então, no começo de junho, a gente teve a entrada de uma massa de ar polar muito forte, a temperatura caiu muito, mas em seguida subiu. E essa vai ser a característica do inverno. Cai, de vez em quando cai, mas logo sobe. E a chuva? A chuva, esse mês de junho está sendo particularmente muito úmido, né? No sudeste, centro-oeste também e parte do sul, porque o Rio Grande do Sul ainda tem muitas cidades em estado de emergência por seca. As frentes frias têm passado pelo Rio Grande do Sul e deixado muita chuva no Paraná. E em São Paulo, o Rio de Janeiro também uma parte do sul de Minas e do Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul. Então, mas isso está sendo uma característica desse mês de junho, tende a diminuir daqui para frente essa chuva. E o Nordeste, tem chuva? Não. O Nordeste, a parte leste do Nordeste, as capitais, né, Recife, João Pessoa teve muita chuva nos últimos dias, Aracaju, Maceió, Natal, essa parte leste do Nordeste vai ter muita chuva, mas as outras áreas nem tanto, né, quem precisa de chuva não vai ter chuva por enquanto. Patrícia, a gente vê hoje essa transformação toda do clima, né, a Rio+20 debatendo formas de minimizar o problema, que já está contratado, pelo visto não tem mais jeito, mas pelo menos minimizar o problema. E a gente vê muito no noticiário, eu escuto diariamente, posso dizer, que acontece muito das previsões serem de que choveu em tantas horas, o esperado para o mês inteiro, choveu em uma semana, o esperado para o trimestre. Não estaria na hora de rever
essas estimativas, pelo que a gente tem observado? Quando as pessoas falam choveu em uma semana, o que deveria chover no mês inteiro, isso está associado à média da região ou do local, né? Normalmente localmente. E essa média, segundo a norma meteorológica, ela precisa ser feita assim, ela tem 30 anos de dados. Então, quando a gente fala, choveu 1/3 do que normalmente chove no mês, é com relação a essa média de 30 anos. E ela é sempre revista, essa média é sempre revista. Eu digo em função dessas transformações. Porque a gente sempre fica muito... Parece sempre que é uma grande surpresa, assim, né? Exatamente. E aí, quer dizer... mais que choveria o mês inteiro. Se é fundamental tomar ações preventivas para que a gente não fique sempre apagando incêndios, sempre enxugando gelo, quer dizer, se é necessário tomar medidas preventivas, é necessário também perceber que as estimativas elas estão mudando muito rapidamente. No fundo, se você falar, vai chover 100 milímetros, em qualquer cidade, 100 milímetros é muita chuva. São Paulo teve, na última madrugada, 46 milímetros, acho que 42 ou 46. Um volume muito grande de chuva. Foi durante a madrugada, as consequências não foram tão grandes, né? Mas ainda assim, houve pontos de alagamento e tudo mais. O que a gente precisa é quantificar isso, dizer 100 milímetros de chuva é muita chuva, 40 milímetros de chuva é uma chuva moderada que vai ter tais consequências, né? Comparar com a média, no fundo, é só um dado, uma comparação, e que no fundo, em termos de população, eles causam impacto. Se eu te falo, olha, choveu, por exemplo, um dado de São Paulo vai fechar o mês de junho com o maior volume de todos os meses de junho desde que a medição, desde 1943. Então, é um dado relevante. A gente está tendo um mês atípico, mas o que eu entendo é que a gente precisa sempre quantificar e te explicar o que é isso. Se eu estou falando que é 40 milímetros, que consequências eu vou ter com esses 40 milímetros? Mas a gente compara com o ano passado, por exemplo, São Paulo vai ter o pior junho dos últimos... Sempre compara, a gente sempre compara, mas nesse caso, esse mês de junho está sendo mais... A gente não pode dizer chuvoso porque não choveu todos os dias, com o maior volume de chuva de todos os tempos. Então, um mês muito atípico, né? Como é que vocês trabalham, por exemplo, com a agricultura, com o negócio, agricultura? A gente tem... Eles devem sofrer muito, os agricultores, né? Porque agora a gente vê na televisão, perde a plantação de algodão, arroz, não sei o quê, mesmo. toda. Ou é excesso de chuva, é falta de chuva, ou é granizo. Granizo é uma coisa que destrói. Granizo e geada são duas coisas que destroem. A gente trabalha com a previsão climática, a gente trabalha com a previsão a longo prazo. Eu te falei, a gente está entrando em El Niño. Então, eu já sei qual vão ser as consequências, porque eu sei no passado, em anos que eu tive El Niño, as consequências foram estas. Então, eu sei que vai se comportar mais ou menos dessa forma. Pelo comparativo. Pelo comparativo com o histórico. Então, comparando, você acha que esse ano os produtores vão perder essas safras ou não? Não, nem tanto, nem tanto. A chuva não deve demorar muito para começar, os produtores vão conseguir plantar. O problema é que, entrando esse El Niño, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficam com muita chuva. Principalmente outubro, novembro, dezembro, a gente vai ouvir falar muito de chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E isso é muito prejudicial para a agricultura. O Rio Grande do Sul sai de uma seca absurda e passa para a chuva extrema. Você acha que isso tem a ver com o clima, com a mudança climática, com o aquecimento global? Pode ter alguma influência, Leda, mas isso não é provado cientificamente ainda. Então, a gente não consegue saber o quanto isso está ligado às mudanças. Mas se a gente está falando de agricultura, a gente está falando de áreas que foram modificadas, né, que tinha floresta, que tinha outras coisas, e agora você tem grandes áreas de agricultura. Então, muito provavelmente, isso mexe com o clima, isso não tem dúvida, isso mexe de alguma forma. De alguma forma, mexe com o solo também. Mexe com o solo, mexe com o sol freático, mexe com uma série de coisas. Então, as reações podem ser diferentes. Então, a intervenção do homem de uma maneira não correta pode ajudar também, ajudará a atrapalhar mais, né? Em algumas situações até muda, né? Até melhora, traz mais chuva para outras áreas. Precisa ser estudado direitinho, caso a caso. Mas, na maioria das vezes, tem modificações, né? A gente precisa levar em conta a modificação. Os equipamentos brasileiros, quer dizer, o que os brasileiros têm para avaliar o clima já são de ponta? Os equipamentos são de ponta. Porque melhorou a previsão, né? Antigamente era uma coisa meio... Você abria a janela e falava, né? Melhorou, mas... meio nublado aqui, não era uma coisa meio assim? Era. Agora já é mais científico, né? Muito vai mais. chover, chove mesmo. Eu trabalho com previsão há 18 anos. Quando eu comecei a fazer previsão do tempo, a gente não fazia previsão mais de 48 horas.
depois a gente passou para 5 dias, para 10 dias, agora a gente está em 15 dias. Então, avançou, Melhoramos, mas em termos de tecnologia. Mas o que melhorou, no fundo, não foram tantos instrumentos, mas a comunicação. Ou os computadores, de uma forma geral, né? A facilidade de lidar, porque Cruzamento de dados. Tá? Cruzamento de dados. Em meteorologia, a gente está falando sempre de muitos dados. Então, isso melhorou muito, essa facilidade de lidar com os dados. E a comunicação que eu digo é da gente ter dados de fora chegando ao Brasil. Isso facilita, melhora a previsão. Fábio, eu vou voltar aí para falar do tempo, mas Fábio, com o frio, com a chuva, a gente fica com a pele mais ressecada e tal no inverno. Mas não é inverno igual para todo mundo. Tem como a gente, quer dizer, como é que os cremes são iguais, não é? O creme que você compra aqui é o creme que você compra Em Salvador, no Recife, em Curitiba e em Porto Alegre. Então, no Brasil, os cremes são mais ou menos iguais para o território inteiro, diferente do que é para a Europa e para os Estados Unidos, que hoje a indústria faz muito focado para o clima brasileiro. Eles se adaptaram nesses os últimos anos para o local do Brasil. Então, os nacionais? Não, as indústrias importantes. De modo geral. De modo geral, as indústrias estrangeiras, todas elas preparam os cremes para o clima brasileiro. Então, isso melhorou muito, muito. Aqui é muito mais úmido, é muito menos frio. Então, os cremes vêm mais leves, eles são menos gordurosos, menos espessos. Isso melhorou muito. Então, a maioria dos cremes vendidos no Brasil são adaptados para o clima brasileiro. Eu acho que democratizou também muito, né? Muito, muito. Porque muito, assim, muito. antigamente ou você usava um creme importado caríssimo, ou você usava um creme nacional que era uma bobagem, baratíssimo, né? E agora não, você tem todas as faixas, você tem todos os tipos de pele. Ignorava-se a população negra, por exemplo. Tem, hoje né? tem não creme tinha para todo tipo de fingia pele. que não existia, que a pele negra é igual a pele, sei lá, do branco, do amarelo, né? Agora não, já tem uma especificação. Os cremes aqui são muito adaptados para a pele misturada, que a pele do brasileiro é muito misturada. 50% da população tem uma mistura racial importante. Então, os cremes são muito preparados para isso. Então, no Brasil, nós estamos num momento muito bom de tratamento dermatológico. O Brasil é um dos países que mais se gasta em cosmética, as pessoas compram mesmo. E todas as faixas de população. Todo mundo, é incrível. A venda porta a porta, tudo isso, tudo. Né? Todo mundo tem um creminho. Cremes né? acessíveis, o valor. Eu sou fã de carteirinha de creme. Ah, é? O Serginho das Latas, olha aí. Acho que todo mundo é fã de creme hoje em dia. Que bom, né? Homens, mulheres, todo mundo. A pele negra, ela é muito ressecada. A minha pele é muito ressecada. Então, eu tenho um pé igual de moça, que eu uso muito creme, eu não piso no chão, descalço, entendeu? Então, eu uso muito creme. E o creme Se é muito cuida, bom. né, Sérgio? Nossa, além da beleza, te dá um aroma mais satisfatório, claro. uma coisa mais Mas elegante. você sabe que, sei lá, há 20 anos atrás, não tinha. Eu me lembro de... Hoje esse preconceito acabou. Não, mas não tinha creme para comprar, quer dizer assim, para pele negra. Mas antigamente você tinha um preconceito com Acho aquele homem não passa creme. Tinha esse preconceito contra o homem e contra a raça também. O homem está tão vaidoso quanto a mulher. Entendeu? Tem homem que é até mais vaidoso do que a mulher. Conheço vários. Mas Até por o homem desconhecer os tratamentos cosméticos, hoje eles querem todos ao mesmo tempo. Então querem aplicação de botox, preenchimento, peeling, laser. E diferente da mulher que está mais acostumada, né? Naturalmente fazia mais tratamentos. E você acha que o homem vai depois que a mulher dele vai, ou ele vai antes? Não, normalmente a mulher leva. Normalmente a mulher que introduz ao homem os tratamentos cosméticos. E os cremes. Mas o Sérgio falou uma coisa interessante. O preconceito também diminuiu. Muito, Há 20 anos atrás, um homem que usava creme... Era machão. Não. E a questão da renda também, né? Melhora da renda, do poder aquisitivo do brasileiro. Hoje em dia você vê uma comunidade está se desenvolvendo quando começa a proliferar salão de beleza, as pessoas estão com dinheiro para gastar, cortando o cabelo, com cremes, com hidratação. Eu já uso da minha mãe, que está lá no meio. Já não é mais o salão, é coifer, né? Eles inventam uns nomes que a gente fica até difícil de falar. Acho que se chamar um cabeleireiro de cabeleireiro, ele vai ficar ofendido, né? Tem que chamar de hair style. Abrir um salão, então, com o nome de barbeiro, ninguém abre. Como é eu que vou errar sempre. Hoje não se fala mais em barbeiro, vou lá no barbeiro, vou no cabeleireiro.
É verdade. Mas é verdade, as coisas vão mudando. Mas eram tão né, bonitas as barbearias. Mas, Aquelas cadeiras, mas né? tem gente que ainda cultiva esse modelo. eu achei Tem vários, bonito tem, demais. e é muito legal. Muitos espelhos, gostava daqueles espelhos, aquelas cadeiras altas. Altas. É muito show. Muito bom. Você usa creme, Christian? Eu uso protetor solar, né? Já usei para mancha também por causa do sol. É, porque aí tem Mas uma... não diariamente, usa assim, creme até porque hoje em também dia. tem uma pele oleosa. Então, se você usa creme, acaba dando... Mas era acne, né? inadmissível que você pegasse um pesquisador, não, uma pessoa, um estudioso, um intelectual, discutisse com ele se ele tem pele oleosa ou não. Só de você falar isso já é sinal dos tempos. Mas Né? hoje, Porque a era gente, inviável isso, a antigamente. gente que tem a pele negra, antigamente você via uma pessoa escura com a canela russa. Hoje em dia você não vê mais, que ele tinha um preconceito de passar o creme. Vou contar eu uma passo, coisa. eu não vou andar com as minhas canelinhas russas. É, Eu passo o creme. a lógico. pessoa, a moça que me ajudou a criar meu filho, foi fundamental na nossa vida. Sempre tem uma. Sempre tem, né? Durante 17 anos. Ela ficava danada com essa coisa do russo, aí ela passava óleo. Óleo, já passei muito óleo. Óleo. Você já botava passou água, óleo? Já passei, ficava brilhando. Agora Ficava não, o cremezinho brilhando. dá mais uma hidratação. Mas ela passava Mas o óleo. óleo de Porque, soja porque as pessoas hidrata detestavam muito. ficar com a pele, porque é horrível. pele russa? Quando a gente vê a pele da gente ressecada, dá um desconforto. Eu, se eu for à rua, público, nós passamos, eu esqueci de passar o creme, se a minha mão estiver russa, eu volto. Eu não saio. Não, peraí, esqueci o Foi creme. perfeito pro programa, né? Parece que a gente combinou isso. Não, mas é verdade. Eu tô falando a pura verdade. Eu volto Mas eu tô adorando. e procuro um cremezinho que a minha mãe sempre tem lá, com certeza. Eu vou lá e passo meu cremezinho. Aí sim, eu tô hábito a sair pra Claro. rua. Ainda lá. mais Hábito a trabalhando sair. com artesanato, com tinta, com cola. A mão Cola, fica cola ressecada. demais. A mão fica Ressecada, ressecada, como dos cola. pintores, dos artistas, né? E Fica você lava ressecada. muito, tem que lavar sempre. Lavar É na claro, mão, e lavar e ela a mão acaba ficando resseca. E ressecada. os sabonetes ressecam muito, porque os sabonetes têm detergente, então eles ressecam muito a pele. Então, o sabonete tem que ser bem usado. O sabonete é para ser usado, claro, a mão você tem que lavar. Mas no corpo, você chega no inverno, você tem que usar nas partes íntimas, porque você não sua tanto no corpo nessa época. Então você só lava, usa sabonete nas partes íntimas e deixa a espuma escorrer pelo corpo. Porque se você passar o sabonete, tipo, perna, braço, você vai ressecar desnecessariamente. Mais ainda. Mas já E a tem impressão que a gente um tem é que o sabonete sabonete. está hidratando. Não, no absolutamente banho, não. né? Mas nós já O temos sabonete tá sabonete desidratando. assim para cada tipo de pele. Hoje já se tem um sabonete. Tem, com a mas pele. eles ainda tiram a camada de gordura natural da Que pele. é importante. Que é importante Não para é, não proteger. é tão eficiente quanto o creme. É. E o creme repõe. Agora, a gente, porque fora do Brasil já tem sabonete sem Sem massa. sem várias coisas. É. Tipo, sei lá, o que eu vou dizer? Sem. Sabonetes naturebas. Assim, falando de modo geral, porque eu não vou saber o que ainda não tem no O sabonete. problema é que são muito caros. Mas são muito caros, São muito né? caros. Então, as pessoas compram sabonete barato mesmo, que é o que não é, assim, bem feito no sentido de proteção à pele. Então, Então o negócio é usar pouco mesmo. usar não pouco estragar. sabonete, é. A água pode usar muito? A água pode... Por dentro e por fora? Tomar água Tomar água e se hidrata lavar. é fundamental. Fundamental a ingesta de Pra líquidos. pele? Pra pele. Você hidrata melhor de dentro para fora do que de fora para dentro. Especialmente também no inverno, porque as pessoas não têm hábito de beber muita água no inverno, né? Porque não estão suando, então elas não sentem aquela necessidade como no verão. Então é muito mais fácil você ficar desidratado no inverno por falta de água do que no verão. Porque as pessoas estão muito mais atentas, né? Estão suando, vão à praia, sabem que precisa, né, de uma hidratação constante. Verão e água meio que meio estão que ligados. combinam, né? E a pele é o órgão mais externo, então é o último que recebe água. Se você ingere pouco, a pele fica mais desidratada. E você Agora, acha que a pessoa eu pode tenho até curiosidade. rejuvenescer? Peraí só um pouquinho. A pessoa pode até ficar, não rejuvenescer no sentido de... Não envelhecer, tenho não 50 e vou envelhecer. ficar com cara de 30. Não é isso, mas ficar com uma cara de 50 saudável, tomando mais água. Tomando mais água. A pessoa que se trata envelhece mais devagar. A pessoa que não se trata envelhece mais rápido. Não só o creme, a Não água só- também. a A água água também, como o creme, coadjuvante do hábitos de creme. vida, pegar sol, né? Eu quero quantidade de falar do sol com você, Sol porque que agora apanha. tem a tal da vitamina D, né? Eu vou falar. Agora tem um Faz a creme. pergunta aí. Existe algum creme, propriamente dito assim, para as pessoas passarem na hora que for dormir e outros pós-dia? Tem. Eles são escritos dia, noite. Tem. Isso já são- funciona? Funciona, Por funciona. que funciona um creme diferente quando eu vou dormir?
porque de noite o teu metabolismo está mais calmo, então ele está produzindo, está trabalhando bem menos, então ele produz menos substâncias que vão sair pela pele. Durante o dia você sua mais, então você tem a produção dos líquidos, suor, gordura que lubrifica a pele maior, então o creme tem que ser adaptado a isso. Então e de noite que você está mais creme... parado, o creme é diferente. É o mais encorpado. Mais encorpado, isso, encorpado. exatamente. Eu queria falar um pouquinho do sol. O sol de inverno, claro, é diferente do sol de verão, né? Fica um dia lindo, Mas tal, é sol. Mas é sol. Aí os dermatologistas, doutor Fábio Cuiabano, dizem, não tome sol. Aí os clínicos falam, Os ortopedistas. tome sol. Os ortopedistas por causa do cálcio, Reumatologistas. os reumatos por causa do cálcio. Vitamina D, A cálcio. vitamina D, que está super, né, em destaque, Patrícia, que é nutricionista, sabe disso. O que a gente faz? Não no Brasil. O Brasil é um país solar. Então, no Brasil, você tem muita luminosidade, é um país muito solar. Então, você está dentro do carro, você está pegando sol. Você está perto de uma janela, você está pegando sol. Você está andando na rua, você está com muita luminosidade, absorvendo os raios solares e metabolizando a vitamina D. Mas eu li outro dia que tem que ficar com quase o corpo todo no sol para poder absorver a vitamina D. Não. Isso é uma parte E às do vezes corpo. você está no carro, abre o vidro, você já está tomando sol no braço. Mas Ali já funciona? Já pro funciona, organismo já todo? funciona porque é o dia inteiro. Você tem luminosidade praticamente o dia todo no Brasil. Então, diferentes países nórdicos, Suécia, na América do Norte, Canadá, na Sibéria, ali você não tem sol nunca, você tem 4 horas de sol por dia, então é muito menos absorção. Aí as pessoas têm problema de vitamina D e cálcio. O que eu tô vendo, assim, dosando vitamina D e tudo já há alguns anos, é que a maioria das pessoas está com insuficiência de vitamina D, mesmo a gente estando num país solar. Mas eu acho que por esses hábitos cada vez mais comuns de proteção de pele, de evitar o sol, de não se expor, não ter mancha no rosto, evitar o câncer, enfim. Pois é, em Então, nome da isso, beleza e do sim, está rejuvenescimento, influenciando, pelo menos dentro deixa da o sol de lado. Mas dentro- muito menos do que em outros países. Sem dúvida, Muito mas menos. assim, a gente trata da população aqui, né? Então, eu tenho Então, visto... é um elemento que você está levando em consideração e que antes você não levava muito. É Sem isso que você dúvida quer dizer, nenhuma, até porque cada vez mais está se pesquisando efeitos de vitamina D no corpo. Então, hoje tem efeito em proteção de câncer, em doença autoimune, em memória, concentração, cognição, doença É cardiovascular. verdade que tem uma relação com dores articulares? Muito, muito grande. Se E você a tiver uma vitamina- taxa equilibrada de vitamina D, você teria Ela menos dor. controla níveis de inflamação e de dor, né? Consequentemente de dor. Então, é uma vitamina muito importante para você ter um nível excelente e não um nível baixo. Então, solução Qual que seria um nesses nível casos... excelente? Um nível excelente, pelo menos acima de 50 no exame de sangue, né? Abaixo de 30 é considerado insuficiente, insatisfatório. E o ideal é a partir de 50, com o máximo de 120. Né? É um nível já de toxicidade. Também não pode tomar um monte, né? Não, mas assim, a solução, infelizmente, no caso da vitamina D, é suplementação. Não é através de alimento. Ah, A gente tem um baixo potencial de absorção nos alimentos. Então, ou a exposição solar, ou através de suplementação, ou ambas as coisas. E né? a exposição solar com filtro solar, a gente assimila a vitamina D? Um pouco. Diminui muito. O filtro solar diminui muito. Mas o filtro solar é fundamental. É fundamental porque... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. né? Porque a quantidade de câncer de pele... No Brasil, nós temos, no ano passado, mais de 1 milhão de casos de câncer de pele, que é o chamado epitelioma base celular, carcinoma espinocelular e o melanoma. Melanoma em muito menor quantidade, é muito letal esse câncer, e os outros não são letais, são muito mais locais, que você trata cirurgicamente ou de outras formas, e você resolve. Mas com todos os outros tipos de câncer no corpo, você não alcança 1 milhão no Brasil. Então, é o disparado maior câncer, estatisticamente, do Brasil, é o câncer de pele. Então, tem que proteger contra o sol. E todos? Todos, todo mundo. Por exemplo, eu que sou uma mistura de árabe com espanhol. Tem que proteger. O Sérgio, Tem que que proteger. é negro. A Patrícia, que é ariana, quase, de tão branquinha, né? Todo mundo. As duas Patrícias, aliás, é um festival de Patrícias Festival de brancas. Patrícias hoje? Né? Agora, a minha O dúvida- Christian, que, por exemplo, que tem digamos assim, uma falta de cabelo, né? Não sei como é que eu Tem falo. que proteger o couro cabeludo. Tem que proteger o couro cabeludo. Que é o que mais sofre, porque não... Eu uso o boné. Que aí... Isso, é isso. E Proteção proteção, física. assim, contra luzes, por exemplo, essas de estúdio, luz Menos. no consultório que você tem, de repente, Menos. em cima da cabeça uma luminária. Menos. Você tem que proteger, mas menos.
a luz do sol que Mas isso também tem uma influência, tem uma influência sobre o envelhecimento menor, da pele. mas você tem que proteger. Tem sobre envelhecimento, mancha, Sim, né? em menor proporção que a luz solar. A luz solar é que produz os maiores danos, que é o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento da pele, as manchas DNA, solares, as rugas. Quem pega muito sol durante a vida é muito mais enrugado que quem não pega. E o câncer de pele. Fábio, Então eu defendo o filtro solar. você falou da vitamina D, a gente pode estar só exposto à claridade ou tem que estar exposto ao sol mesmo? Então, o reflexo já traz um pouco. Então, o bom seria pegar 15 a 20 minutos diários, sem protetor solar, Sobre a alguma pele. alguma parte do corpo, não precisa ser todo o corpo, não. Direto. Direto. Mas em horário, qualquer horário, não precisa ser um horário específico, não. Tá. Mas aí, quem aí tem a pele muito branca, já com câncer de pele, nós precisamos mandar proteger. Aí suplementa com a vitamina D. Dá a suplementação da vitamina D. Mas no caso de uma pessoa morena como eu, por exemplo, Tem que eu proteger. deveria tomar 15 minutos de sol por dia. Todo mundo tem que proteger. Sem filtro solar. Mas se for cedo, serve. Qualquer horário serve. Que tenha sol, né? Mas cedo, aqui é o bom sol, ninguém gosta. É. Porque o bom sol é 7 horas da manhã, não é O isso? bom sol é até as 9h30, 10 e depois das 4 da tarde. 9h30 tá bom, Leda, vai. 9h30 da 9h30 tarde, dá. 9h30. Então ficamos combinados assim. Tá Eu vou combinado pedir um já. intervalo e a gente volta a conversar aqui. Pode ser? Não, a Cristiano não gostou muito da ideia. Então, me diz uma coisa. Então voltamos. Então voltamos ao assunto. E a vitamina D é boa para a imunidade também, agora no inverno. Aumenta a imunidade. Ah, para não gripar? Então vitamina D é a grande, o must. O destaque do momento. No momento mesmo, o destaque é o intervalo, mas a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, estamos de volta aqui com o Sem Censura. A gente já falou do tempo, já falou da pele, mas a gente vai falar do consumo consciente. Uma pesquisa que o Christian Travassos vai falar com a gente sobre ela, que foi feita em 70 cidades do Brasil. E a gente vai conversar com a Patrícia Davidson sobre comidinhas, sobre sopinhas de inverno, sopões. Vamos falar e vamos conhecer o trabalho do Sérgio, só para deixar um gostinho antes que eu vou dar uma interrompida para ir no Rio Centro, né? O Rio Centro, onde está a nossa Luciana, para a abertura oficial da Rio Mais 20. Mas, olha aqui, vamos deixar vocês com água na boca vendo São Jorge aqui e a gente vai ao Rio Centro agora com a abertura oficial da Rio Mais 20 com a apresentadora Luciana Barreto. Boa tarde, Leda, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Nós estamos no estúdio especial da TV Brasil na Rio Mais 20 e vamos acompanhar a partir de agora o discurso oficial da presidenta Dilma Rousseff. Essa é uma transmissão multimídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estão com a gente as emissoras públicas de rádio, entre elas a Rádio MEC Nacional do Rio de Janeiro, Brasília e Amazônia. Você pode acompanhar o programa pelo site rio20.ebc.com.br e, é claro, pela TV Brasil e a TV Brasil Internacional. Aqui comigo a jornalista Mara Regia, que há 20 anos apresenta o programa Natureza Viva da Rádio Nacional da Amazônia, trabalhando com questões de gênero e meio ambiente. Boa tarde, Mara. Muito boa tarde, Luciana. Prazer, estarmos aqui nessa expectativa, esperando a qualquer momento o pronunciamento da nossa presidenta. Inclusive, o seu programa nasceu da Rio 92, é isso, Mara? Sob os ecos da Eco 92, que não tinha nada de sustentabilidade, mas que já àquela altura queríamos muito traduzir o que seria esse conceito ainda tão, digamos assim, pouco assimilado e entendido na sua dimensão, para os povos da floresta, E desde então estamos aí nas ações cotidianas tentando fazer essa tradução.
Bom, e também enriquecendo essa discussão está o coordenador do Programa de Mudanças Climáticas da WWF, Carlos Rittel. Boa tarde, Carlos, mas a presidenta Dilma Rousseff começa a falar agora nesse momento, então nós vamos acompanhar. E o vídeo? Ele vídeo. Greetings from the International Space Station, orbiting 370 kilometers above Earth. I am Oleg Kononenko of the Russian Federation Space Agency and the commander of the ISS Expedition 31 crew. My crewmates and I would like to extend a warm welcome from space to all of you in Rio de Janeiro for the Union Nation Conference on Sustainable Development. I'm General Kaba of NASA, serving as an Expedition 31 flight engineer. From our vantage point, looking at Earth from space, we cannot help but admire the beauty of our home planet. We salute all of you who are working together to chart a more sustainable future for planet Earth and the billions of people who live on our beautiful home in space. I'm André Kuipers of the European Space Agency and flight engineer of Expedition 31. Science, technology and international cooperation made this space station possible. Bom, vocês estão acompanhando uma mensagem para Rio+20 direto da Estação Espacial Internacional. Os astronautas estão mandando uma mensagem também sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ensure a bright future for our one and only planet Earth. Agora nós estamos acompanhando a plenária aqui no Rio Centro. A expectativa para o discurso de abertura da presidenta Dilma Rousseff, que agora... Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, chefes de Estado e de governo. Excelentíssimo senhor Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas. Excelentíssimo senhor Nassil Abdulaziz Al-Nasser, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Senhor Shah Zucan, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República do Brasil. Senhores ex-presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello. Deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Senhoras e senhores chefes de delegações. Senhoras e senhores, integrantes da delegação brasileira e participantes da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Senhoras e senhores, quero inicialmente expressar meu profundo agradecimento aos chefes de Estado, de governo e de delegações que honram o Brasil com sua presença nesta bela cidade do Rio de Janeiro. Estendo esse reconhecimento aos milhares de representantes da sociedade civil global que nos acompanham neste debate da mais alta relevância para o futuro da humanidade. A todos, as mais calorosas boas-vindas do governo e do povo brasileiro. Somos governantes desse planeta. Pelas nossas mãos passam decisões políticas que impactam o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio+20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. O compromisso com a vida, com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar de milhões de homens e mulheres que habitam este planeta. Compromisso que será concretizado com o desenvolvimento sustentável, que se pode traduzir em 3 palavras: crescer, incluir e proteger.
O desafio da sustentabilidade se apresenta em razão de uma perspectiva de futuro. Mas as tarefas que ele impõe são do presente. Não tenhamos dúvida, tempo é o recurso de maior escassez. Estamos reunidos no Rio de Janeiro para dar passos audaciosos, para mostrar coragem, para assumir responsabilidades. Estamos aqui porque o mundo demanda mudanças. A Conferência do Rio, em 1992, estabeleceu um consenso mundial em torno do desenvolvimento sustentável e nos deu os princípios sobre os quais temos de atuar. A afirmação de que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável colocou a erradicação da pobreza como requisito indispensável da ação política. Esse princípio ligou de forma indissolúvel a agenda ambiental à necessidade de realizar reformas estruturais capazes de incluir as multidões de homens e mulheres e crianças que viviam e ainda vivem na pobreza e exclusão. Acordamos que o bem-estar das gerações presentes não poderia ser construído em detrimento das gerações futuras e que, para esse fim, a proteção ambiental deveria ser parte integrante do processo de desenvolvimento. Consagrou-se o princípio de que, na construção do desenvolvimento sustentável, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e reconheceu-se a necessidade de eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo. Estes princípios vieram para ficar. Eles iluminaram a ação de muitos governantes e movimentos sociais, mas ainda devem ser incorporados de maneira efetiva nas decisões políticas e econômicas de todos os países. A transferência das indústrias mais poluentes do norte para o sul do mundo colocou as economias desenvolvidas no rumo de uma produção tida como mais limpa, mas deixou pesada carga e conta socioambiental para os países em desenvolvimento. A promessa de financiamento do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento, com vistas à adaptação e à mitigação, ainda não se materializou nos níveis prometidos e necessários, apesar do esforço de algumas nações. Os compromissos de redução de emissões firmados no âmbito do Protocolo de Quioto não foram atingidos. O princípio fundamental das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, consagrado na Rio 92, tem sido muitas vezes recusado na prática. Sem ele, não há consenso possível na construção de um mundo mais justo e inclusivo, no qual os seres humanos possam estar no centro de nossas preocupações. Senhoras e senhores, chefes de Estado e de governo, o Brasil reconhece que há várias conquistas de 1992 que ainda permanecem no papel. Nós, chefes de Estado e de governo, temos a responsabilidade de agir para mudar esse quadro. Resultados novos exigem novas práticas. A crise financeira e as incertezas que pairam sobre o futuro da economia mundial dão uma significação especial a Rio+20. Nesse momento em que nos reunimos, o mundo atravessa os efeitos da mais grave crise econômica e financeira internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Estamos importantes economias com crescimento muito lento, quando não estão em recessão, e sofrem abalos em suas contas públicas e em seus sistemas financeiros. Políticas de ajuste atingem
a parte mais frágil da sociedade: os trabalhadores, as mulheres, as crianças, o imigrante, o aposentado, o desempregado, sobretudo quando se tratam de jovens. São modelos de desenvolvimento que esgotaram sua capacidade de responder aos desafios contemporâneos. Nossa experiência nas crises similares, vivida nos anos 80 e 90 na América Latina, mostra que políticas indutoras do crescimento e do emprego constituem a única via segura para a recuperação da economia. É certo que os países em desenvolvimento passaram a responder por parcela cada vez mais significativa do crescimento mundial. Mas nós estamos conscientes e temos a certeza que a recuperação, para ser estável, tem de ser global. Em um momento como este, de incertezas em relação ao futuro da economia internacional, é forte a tentação de tornar absolutos os interesses nacionais. A disposição política para acordos vinculantes fica muito fragilizada. Não podemos deixar isso acontecer. Tenho convicção, e esta conferência é disto uma prova, de que é grande nossa vontade de acordar. Nesta conferência, uma nova visão de futuro, consolidada em objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que nós nos comprometemos a negociar em áreas de especial relevância. Senhoras e senhores, o Brasil tem procurado fazer a sua parte. Com democracia, realizamos uma transformação radical no funcionamento de nossa economia. Temos avançado com determinação em nosso modelo de desenvolvimento sustentável. Estamos crescendo com inclusão e justiça social. Mais de 40 milhões de pessoas ascenderam às classes médias e dezenas de milhões deixaram a pobreza e a miséria. Criamos 18 milhões de empregos formais e expandimos a renda dos trabalhadores. Temos mantido uma matriz energética limpa. As fontes renováveis respondem por 45% de toda a energia que consumimos. Estamos crescendo e ampliando nossas áreas de proteção ambiental. 75% das áreas de proteção criadas no planeta desde 2003 estão no Brasil. Estamos produzindo mais riquezas e reduzindo o desmatamento na Amazônia. A área desmatada ilegalmente decresceu 77% entre 2004 e 2011. Mais de 80% da cobertura original da floresta amazônica está preservada. Somos uma potência agrícola que contribui para alimentar o mundo. Nossa produção aumentou 180%, enquanto, nesse período, nossa área plantada cresceu pouco mais de 30%. Fizemos isso com novas tecnologias, fizemos isso com insumos mais eficientes, fizemos isso com equipamentos mais modernos. Nas negociações sobre mudança do clima, que se dão no quadro da convenção que assinamos no Rio em 92, o Brasil teve coragem de aprofundar suas iniciativas. Em Copenhague, anunciamos voluntariamente um ambicioso compromisso nacional em 2009 de reduzir entre 36% a 39% do total previsto de emissões até o ano de 2020. Isso nos autoriza a demandar maiores contribuições dos países desenvolvidos para o esforço global. Na Conferência de Durban, contribuímos ativamente para um resultado positivo, que deu novo vigor à cooperação internacional, definiu o início do segundo período do Protocolo de Quioto e lançou as negociações de um novo acordo, que fortalecerá o regime internacional a partir de 2020.
Sabemos que o desenvolvimento sustentável é a melhor resposta para a mudança do clima. Senhoras e senhores, desenvolvimento sustentável implica crescimento da economia, para que se possa distribuir riqueza. Significa criação de empregos formais e expansão da renda dos trabalhadores. Significa distribuição de renda para pôr fim à miséria e reduzir a pobreza. Significa garantir acesso à educação, à saúde, segurança pública e todos os serviços necessários ao bem-estar da cidadania plena da população. Significa tornar nossas cidades cada vez mais sustentáveis. Significa reduzir o desmatamento. Significa usar de forma sustentável nossa biodiversidade e proteger nossos rios e florestas. Significa gerar energia limpa. Com plena consciência do muito que temos pela frente, este país, o Brasil, que os recebe hoje, avança com soluções e identidade próprias no campo do desenvolvimento sustentável. Vivemos na América Latina, na América do Sul, momento inédito de consolidação da democracia e de avanços na redução da pobreza e das desigualdades. A região como um todo trilha o caminho da integração física, social e cultural e o da proteção ambiental. Nosso modelo de desenvolvimento não é o único, mas mostra que é possível avançar para uma sociedade sustentável. Mostra, sobretudo, que a decisão política de agir pelo desenvolvimento sustentável é um compromisso inarredável. Senhoras e senhores, a tarefa que nos impõe a Rio+20 é desencadear o movimento de renovação de ideias e de processos absolutamente necessários para enfrentarmos os dias difíceis em que hoje vive ampla parte da humanidade. Sabemos que o custo da inação será maior que o das medidas necessárias, por mais que estas provoquem resistências e se revelem politicamente trabalhosas. Nossa conferência deve gerar compromissos firmes para o desenvolvimento sustentável. Temos de ser ambiciosos. O texto, aprovado pelas consultas pré-conferência, representa o consenso entre os diversos países aqui presentes. É o resultado de grande esforço de conciliação e aproximação de posições, para avançarmos concretamente na direção do futuro que queremos. Representa, antes de tudo, uma decisão de não retroceder de nenhuma forma nos compromissos que assumimos em 1992. Mas não basta manter as conquistas do passado. Temos de construir sobre este legado. Nesse sentido, o texto aprovado consagra avanços importantes e eu queria aqui destacar alguns. Estamos introduzindo o objetivo de erradicação da pobreza como o maior desafio global que o mundo enfrenta. Pela primeira vez, num documento deste tipo, falamos da igualdade racial e da não discriminação. Estamos adotando os objetivos de desenvolvimento sustentável, que darão foco e orientação aos nossos esforços coletivos. Criamos um fórum de alto nível no âmbito das Nações Unidas, de caráter universal, com a finalidade de acompanhar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e coordenar os esforços das Nações Unidas no campo da sustentabilidade. Fortalecemos o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que sai do Rio de Janeiro, da Rio+20, dotado de melhores condições para exercer sua importante missão. Ampliamos a participação da sociedade civil nos processos decisórios sobre desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas. Adotamos um programa de 10 anos
para a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo que até então nunca tinham sido adotados. Reconhecemos a insuficiência do produto interno bruto como critério para medir o desenvolvimento e lançamos um programa de trabalho para o desenvolvimento de uma alternativa que leve em conta tanto critérios sociais como critérios ambientais. Conclamamos as empresas privadas a integrar informações de sustentabilidade em seus relatórios corporativos. Os oceanos requerem crescente atenção. As populações de muitos países em desenvolvimento dependem diretamente de seus recursos. Vamos agir com urgência para proteger biodiversidade marinha no alto mar e os estoques pesqueiros, assim como combater a poluição e os impactos da mudança do clima. Isto também foi introduzido no documento pré-conferência. Senhoras e senhores, a intensa mobilização em torno dessa conferência e a participação ativa da sociedade civil já promoveram o engajamento de todos nessa nova agenda. Um evento dessa grandeza engaja toda uma geração. Agradeço aos milhares de representantes da sociedade civil global que nos acompanham neste debate da mais alta relevância para o futuro da humanidade. Desde já, esta é a maior conferência das Nações Unidas em termos de participação da sociedade civil e dos movimentos sociais. O futuro que queremos não se construirá por si mesmo. Estamos no limiar de um novo momento, que nos exigirá mais dedicação, mais determinação, mais responsabilidade. Mudanças profundas de atitudes coletivas, institucionais e individuais. Mas caberá a nós, dirigentes mundiais, chefes de Estado e de governo, ministros, funcionários, enfim, aos representantes das nações aqui presentes, demonstrarmos capacidade de liderar e de agir. Quando os olhos, os ouvidos, a alma e os corações do mundo estão voltados para essa cidade que eu acredito maravilhosa, nesse momento histórico, temos plena consciência que o futuro das próximas gerações aguarda nossas decisões. Com a energia e a coragem para mudar o dia de hoje, conquistaremos o direito de esperar algo muito melhor para o amanhã. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Esse foi o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff na abertura oficial da Rio+20. E eu converso agora com Carlos Rittel, Carlos da ONG WWF. Carlos, era uma expectativa e agora? O que você achou do pronunciamento? Acho que foi importante, a gente pode me pegar em 3 pontos comentados pela presidente Dilma. Realmente os olhos, os corações e a expectativa do mundo estão voltados para o Rio de Janeiro. E ela, no início do seu discurso, ela mencionou dois fatores que são extremamente importantes. Estamos aqui para firmar compromisso. E outra coisa, o recurso mais escasso, ou talvez o recurso mais valioso que nós temos, é o tempo. Infelizmente, nesse processo de negociação, a gente vê que foram poucos compromissos firmados concretos e o tempo, que é um recurso muito importante, nós estendemos o tempo de negociação daqui por diante. Então, do discurso da presidente Dilma para os resultados até agora da Rio+20, a gente não tem muitos compromissos concretos. A presidenta Dilma pontuou muitos avanços, como erradicação da pobreza extrema, igualdade racial, que pela primeira vez entrou no relatório, falou dos oceanos, falou das empresas. Mesmo assim, esse texto foi muito criticado. Porque tudo isso que a presidente Dilma comentou está no âmbito dos princípios que devem nortear
o que a gente chama não de... das ações. E não das ações. Não estão firmados nas ações e nos compromissos ainda. Exatamente. A gente tem uma base de princípios que devem ser respeitados, devem ser seguidos na tomada de decisões. Mas a tomada de decisão ela foi adiada mais para frente. Então, a gente não tomou... Objetivo de desenvolvimento sustentável, eles não foram definidos aqui. Existe um novo processo de negociação para definição de quais serão esses objetivos. E isso deve ser decidido só em 2015, por exemplo. Isso frustrou os ambientalistas? Muito, frustrou bastante nós ambientalistas, porque foram 2 anos de negociação, a Rio+20, ela encerra o processo de negociação que começou há 2 anos atrás. Foi tempo suficiente para que a gente chegasse em decisões concretas e o que a gente decidiu aqui foi uma nova agenda de negociação daqui para frente. Mara, o que você achou do discurso da presidenta? Bom, eu acho muito forte a determinação política, não é, como anfitriã, e um discurso marcado por um compromisso com o futuro, com as gerações que haverão de nos suceder, do ponto de vista do feminismo, das bandeiras que a gente levanta e apoia. Acho que a inclusão do racismo como impedimento ao desenvolvimento sustentável é um grande avanço. Acho que nunca se vivenciou uma experiência dessa natureza. E até mesmo de cobrar das empresas que não usem mais sustentabilidade como uma etiqueta para colar nos produtos e fazer mais dinheiro em cima de coisas que não são sustentáveis, porque sustentável mesmo é o tempo que a presidenta sublinhou e que na Amazônia é um tempo de respeito aos ciclos da vida, aos ciclos da natureza, é um tempo de integridade que o caboclo tem ao observar se a planta está ou não pronta para ser retirada da terra. A Mara falou das empresas, a presidenta Dilma também falou das empresas. O fato é que o conceito de economia verde ainda não ficou claro nessa conferência. É claro para você esse conceito? Então, o que se conseguiu nessa conferência, digamos, foi acomodar um pouco a expectativa de diferentes países, né? Existia uma preocupação no início desse processo de negociação que a economia verde resultasse em algo que pudesse impor para países em desenvolvimento, principalmente os países mais pobres, compromissos com a sustentabilidade, enquanto eles não têm apoio para, digamos, estabelecer melhores padrões de produção e consumo, com respeito à natureza, com respeito à capacidade que a natureza tem, como a Mara falou muito bem, quando a planta está pronta para ser colhida, os demais recursos, como a gente respeita a água, todos os recursos naturais. Então, isso é algo de extrema relevância aqui, em termos também dos compromissos das empresas e sobre padrões sustentáveis de produção e consumo. Isso é outro ponto que deixou para ser conversado, negociado daqui por diante. A gente não sai daqui com uma definição desses padrões, né? Então, o conceito de economia verde, os padrões de sustentabilidade de produção e consumo é algo que a gente ainda vai conversar muito. E a gente esperava mais respostas por enquanto. Muito rapidamente, eu queria pedir aos dois, muito rapidamente, o que é de positivo que vocês ainda acreditam que pode ser positivo daqui para os próximos 2 dias? Os chefes de Estados vêm aqui, eles podem acrescentar mais decisão, mais compromisso. O presidente Dilma falou, estamos aqui para firmar compromisso. Vamos colocar mais compromisso, vamos definir quais são os assuntos sobre os quais vamos discutir objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, e vamos colocar recursos para apoiar países pobres nesse atingimento. Pois é, e já que a presidenta frisou que o tempo é o recurso mais escasso, eu acho que tão escasso quanto a água e tantos outros recursos naturais, quem sabe, né, de repente haverá um esforço de traduzir a urgência dos tempos de agora, porque a hora é essa, não tem outra, não tem Rio mais 40, não é? Rio mais 30, não, vamos diminuir esse tempo. Ok, Mara, muito obrigada, Carlos, Luciana, por essa prazer. entrevista, por esses esclarecimentos, né? Fique agora com o programa Sem Censura. Você pode saber mais sobre a Rio+20 no nosso site rio20.ebc.com.br e também com a Mara Regia na Rádio Nacional. Nós teremos flashes durante toda a programação aqui na TV Brasil e a cobertura completa deste primeiro dia da Conferência da ONU, com a presença dos chefes de Estado e de Governo. Você acompanha no nosso jornal Repórter Brasil às 9 da noite, horário de Brasília. Eu espero você, tá? Leda. Oba, obrigada. Então vamos falar de São Jorge. São Jorge Guerreiro, não é não? Bom demais. Então, o Guerreiro, olha aqui o Guerreiro do Sérgio. O Sérgio trabalha com latas.
com latas, com pedras, com tudo. Tudo. Olha aqui, que lindo, São Jorge. Isso tudo você reciclou? Isso tudo eu reaproveitei. Reciclei em forma de arte. Olha que lindo. Você usou o quê? Você usou lata, usou tecido? Lata, tecido. Usou pedra. Pedra. Isso é para enfeitar, né? Para dar o charme. Finalmente. Como é que você começou a fazer isso? O santo guerreiro desse, ele tem que ser bonito, ele tem que ser enfeitado. Aqui está ela, o Oxum. É uma Oxum. Também na lata. Aí tem o Me empresta aí para mostrar o caminhão. É incrível, né? É muito legal, cara. Tem até caçamba. Tem. Aqui é caçamba. Tudo de acordo. A direção aqui, mostra aquele chão. Dá pra ver? Dá, né? Isso aqui é aquela coisinha da latinha. É o lacrezinho. Muito bom, tudo com lata, toda a parte partir de dentro. da lata. Fica bem acabado, né? Fica. Porque o legal do artesanato feito com a parte da lata é você dar um bom acabamento. E você começou a fazer isso como, Zé? Isso começou tipo uma brincadeira. Lá em casa tinha muita latinha de cerveja, que minha mãe gostava muito de beber uma cervejinha. E Sua mãe? Minha mãe adora até hoje. Adora, né? E eu comecei a fazer, gosta muito. Eu comecei a fazer algumas coisas com a lata. Eu simplesmente fazer uma panelinha de pressão. Entendeu? Justamente até essa autobiografia que eu estou lançando agora, o livro dela tinha chamada Eva, é tipo uma autobiografia que eu comecei a fazer a panelinha de pressão. Daí eu fiz uma opção de coisas. E eu tinha guardado em casa, e eu vi uma propaganda falando sobre isso, de artesanato. Meu irmão me ligou para mim e falou, cara, eu vou lá mostrar. Aí eu fui e... Mas você fazia o que antes? Eu era motorista. De ônibus, de particular, não, de carro, de táxi? Particular. Aí, legal. Aí eu fui dar isso de presente, encontrei pela minha frente Marcelo Rosenbaum. Tal, caramba, que lindo, não. Cara, eu quero 500. Falei, mas 500 não tem condições, faltava uma semana do carnaval. Mas ele queria 500 para quê mesmo? Ele queria 500 brindes daquele que eu tinha feito com lata, para ele dar para os convidados no carnaval. Isso eu tinha uma semana antes do carnaval. Mas cara, valia a pena, né? Valia porque a pena, é uma encomenda importante. E na época eu estava latindo para economizar o cachorro. Aí, a coisa estava preta. Tava preto. Aí, a situação estava brava. Estava ruim. Aí ele falou assim, você fica, eu fico. Para ganhar uma graninha, logicamente que eu vou ficar. E fiquei, e no dia... Faltando, não fiz 500, porque não dava, o tempo não dava. E no dia, faltando um dia do carnaval, ele falou assim, Serginho, você quer ganhar mais uma graninha? Olha com o que ele falou. Falei, é lógico, eu quero. Fica no dia fazendo ao vivo para dar para os convidados. Eu falei, lógico, para ganhar mais uma graninha, eu fico até 3 dias. E assim eu fiquei. E ali surgiu até tudo. Hoje, então. Isso, e ele me botou no lugar para me fazer aquilo ao vivo, no dia do carnaval, no camarote, num lugar que as pessoas entravam e me viam. E eu fui saindo tudo quanto é revista, e revista que eu não sabia que eu saía. E jornal, e fui ficando, e até aí chegar a outro patamar. Como é que você faz? Você guarda as latas, as pessoas guardam as latas para você? Você tem um monte de... Tem bastante lata guardada. Assim... Variedade de latas. Variedade de latas, coisa em casa, tem bastante. E aí chegou até o presidente Lula, tenho. Até o presidente Lula tem? Eu trouxe as fotos. Cadê as fotos? Ninguém me deu as fotos. Pede aí para a produção. E você sente que as pessoas perto de você, ou no seu bairro, na sua comunidade, guardam, preservam, tem uma preocupação com essa questão de não deixar jogada na rua, não entupir o bueiro, não jogar no rio? Acontece que esse trabalho feito com lata, Leda, é um trabalho que se agrega valores. Sim, mas você acha que as pessoas já têm essa consciência? Tem, hoje em dia todo mundo Você acha que já melhorou? Hoje em dia está valendo dinheiro isso. Hoje em dia é difícil você ver uma lata jogada pelo chão. Isso é mesmo. Você mal acaba. Você nem acabou, já tem alguém que pega a lata. Já tem alguém pedindo. Eu fiz uma reportagem há um tempo atrás, que era um rapaz bebendo um refrigerante, ele joga a latinha no chão. E começaram a ter as pessoas conversando, e sem que ele perceba, eu peguei essa lata e fiz uma panelinha de pressão em frente a ele. Ele não percebeu. Panelinha de pressão tá aí, né? Tá. Então me dá a panelinha, deixa eu mostrar. Eu não ia mostrar não, porque tinha muita marca, mas é muito boa, não dá pra não mostrar. Olha que gracinha, gente. Não é bonitinha a panelinha de pressão? E ela abre tudo? Não, é assim. Não, né? Também tô querendo demais. Aí mas é muito boa, não é bonitinha? Ele bebeu refrigerante e tal, e eu fui
E fez na hora? Fiz na hora, assim, que ele visse, assim, na frente dele. Impressionou Mas o cara. eu fui vender para ele. Fui lá, por gentileza, de bermuda, de chinelo, de camiseta, a mesma lata que ele tinha jogado fora. Aí ele foi, pô, que legal, se minha mulher visse, vai adorar. Quando ele falou, quanto é que é? R$5. E me deu o dinheiro. Depois eu voltei com aquele aparato todo para devolver o dinheiro. Aí ele falou assim, ó, tô devolvendo isso aqui, é uma matéria que nós estamos fazendo. Essa mesma lata que você me comprou por R$5 foi a que você jogou fora no lixo. Eu peguei e reutilizei ela, reciclei em forma de arte e vendi por R$5. 2 vezes mais do que o preço que você tomou esse refrigerante. Ele mesmo foi, vê lá no lixo e está lá. Peraí, só um pouquinho. Você acha que esse consumo, pelo que você constata da pesquisa, o Christian e fez através da FEComércio do Rio, né? Uma pesquisa nacional sobre consumo consciente. Então, você conclui que essa visão do Sérgio, que as pessoas têm um cuidado maior, ou porque rende dinheiro, ou porque não querem poluir mesmo. Você sente isso na pesquisa? Depende do caso. Em relação ao lixo, a separação de lixo aumentou nos últimos anos. O primeiro ano da pesquisa foi 2007. Agora, em 2012, nós temos praticamente metade da população separando lixo. A questão da reciclagem é fundamental nesse sentido, quer dizer, ela está mais em evidência na mídia, ela é um negócio para uma parcela significativa da população, né? Então, esse hábito de separar o lixo avançou de 40% em 2007 para praticamente 50% da população hoje no Brasil. Agora, o brasileiro hoje tem mais consciência do que significa agir de forma ecologicamente correta, então ele sabe que agir dessa forma não é só apagar a luz ou fechar a torneira, há outros componentes envolvidos, mas há muito por fazer, porque você tem um avanço na separação do lixo, no uso de sacolas ecológicas. Hoje, em torno de 3 em cada 20 brasileiros têm usado sacolas ecológicas sempre. 2 anos atrás era 1 em cada 20, então triplicou, mas ainda é muito pouco. Avançou de forma significativa, mas são poucos brasileiros que deixam de utilizar a sacola plástica sempre ali no supermercado, no mercadinho. Então é uma consciência que é construída aos poucos, né, que depende... Eu li hoje que as sacolas plásticas vão voltar. A sacola plástica, a questão fundamental... Teve uma medida, uma liminar, alguma coisa em São Paulo. A FEComércio mesmo foi uma entidade que entrou na justiça contra essa lei de eliminar as sacolas plásticas, até porque no Rio... É uma legislação que se confrontou a legislação estadual com a nacional. A nacional não veta o uso de sacolas plásticas. E algumas, em determinadas regiões do país, em determinados estados, passou a vetar. A questão fundamental da sacola plástica não é proibir totalmente, né? Quer dizer, o uso racional da sacola plástica ele pode ser benéfico, porque você pode usar a sacola plástica que você pegou no supermercado para jogar fora o cocô do seu cachorro na rua ou o lixo na sua casa. Então, tudo depende, é igual um remédio, um alimento, depende da quantidade. Né? Então, o uso racional, ele vai, o bom senso vai prevalecer. Você pode, muitas vezes, levar uma sacola ecológica e dizer, eu vou levar do supermercado 3 ou 4 sacolas, porque eu estou precisando de uma sacolinha lá para o meu lixo. Isso é razoável. Na Europa, por exemplo, em alguns supermercados, eles cobram as sacolas, né? Então, isso também já é uma medida de freio no consumo, né? Então, se não é por consciência, pelo menos é por não querer gastar demais. Pelo bolso. Os hábitos mais disseminados entre os brasileiros, no que se refere ao consumo consciente, são aqueles que têm impacto no bolso. É apagar a luz, né? Praticamente 90% dos brasileiros apagam a luz ao sair de um recinto, ou fechar a torneira ao escovar os dentes, né? Porque sabe que no final do mês, se eu não apagar a luz, a conta vai ser mais cara. Então, em relação a esses hábitos, a gente não tem tanto problema. O seu próprio bolso. Né? Você vê que o Sérgio falou uma coisa, a latinha, não vê mais latinha porque já vale dinheiro. Né? Por isso que a gente é super, hiper, heptacampeão de recolhimento de latas. Porque tem a questão social envolvida. Abra-latas, etc. Por conta do... Não é? Porque tem a questão social, mas o consumo consciente ele pode ir além disso. Ele pode ir, por exemplo, chegar no dia a dia. Separar o lixo já é uma atitude? Com certeza.
Porque há o argumento de algumas pessoas assim, não separo porque depois a empresa de limpeza urbana junta tudo. Mas mesmo quem é catador sabe que o lixo que chega na sacolinha separada já é uma grande vantagem. Se ele chega ali separado na usina, ou mesmo num lixão, infelizmente há muitos no Brasil, muitos lixões, a sacola que chega com o lixo separado, ela tem uma grande diferença daquela que chega com a lata, misturada com papel, com o feijão que azedou, né? com o resto de comida. E quando você descarta consciente, você passa uma água também. Porque você vai descartar, mas não quer barata na sua casa. Então, lógico. É verdade. Não é? E se você separa, você vai ter um cuidado de não colocar um vidro quebrado, alguma coisa que pode machucar a pessoa que vai lidar com aquele lixo. Mas já há uma consciência nesse sentido, você acha? O que a gente percebe na pesquisa nacional é que, como eu disse, de 2007 para cá, aumentou de 40% para 50% praticamente a parcela de brasileiros que separa o lixo em casa. Já é um avanço. Agora, o poder público ele é fundamental nesse processo, porque quando ele sinaliza de uma forma mais consciente na tomada de decisão, se ele sinaliza no sentido de compras governamentais conscientes, comprar alimentos que sejam orgânicos, por exemplo, ou que não sejam orgânicos, mas que pelo menos sejam feitos com determinados pré-requisitos sociais. Sei lá, um selo, né? Uma com coisa um selo, assim, uma certificação, compras que as impressões no poder público sejam frente e verso, várias medidas. Às vezes o governo faz uma propaganda na TV para conscientizar as pessoas para apagar a luz. Às vezes você passa na esplanada dos ministérios, está tudo aceso. E aí o brasileiro diz assim, mas como assim? É para ser ecologicamente correto ou não? Né? Eu então acho que o governo a perna do governo é fundamental. Mas sentido. Você não acha que devia ter uma coisa na escola? Quer dizer, a gente só vai realmente chegar num patamar importante e tal. Por exemplo, a Patrícia, 3 filhos, 2 filhos e meio. Que o outro está na barriga dela. 2 anos e 10 meses. O outro 1 ano e 4 meses. Esses meninos estão indo na creche. Eles têm que aprender desde cedo. Isso. Desde a creche, eu acho, a separar o lixo, e né? A jogar o conhecer. potinho do iogurte aqui, não sei o que ali, Hoje em né? dia está funcionando bem. Isso essa tinha que questão. estar no dia a dia, igual a educação do trânsito. Mas eu vejo o pedestre isso na também tem escola, que ser Leda. educado. Com certeza. Eu tenho uma filha de 13 anos e na escola eles são quase xiitas, né, com relação a isso, de economizar água, de economizar, de reciclar, de fazer... Essa educação acontece fortemente hoje. Hoje acho essa que educação a criança tem mais consciência de tudo isso. Você vê porque a importância de também conhecer. desmascara adulto. Criança fala, não vai ser não. Criança hoje não joga lixo na rua. É verdade. Não joga pela janela do carro. Criança não faz isso. Não pode fazer. Outro dia, numa revista, tinha tinha uma criança de 3 anos. Vai sair do banho para não demorar muito. Uma criança de 3 anos chamando a atenção da mãe. Desliga a torneira, senão você vai acabar com a água do planeta. Mas Quer dizer, é por aí. E em comunidades pobres, é importante que aquela criança tenha acesso não apenas na sala de aula, mas que ela também possa sair daquele ambiente em que o valão ali é sujo, não tem um verde e tudo mais, para que ele vá, conheça um jardim botânico, uma floresta, no caso do Rio de Janeiro, faça uma visita à floresta da Tijuca para ver, porque às vezes a criança sai e fica num ambiente tão hostil à natureza, tudo é degradado e tal, que você fala, como é que eu vou valorizar uma coisa se eu não tenho contato? Por isso que eu acho que Né? tem que ser na escola. O único rio que ela conhece é aquele rio totalmente degradado. Na escola, na comunidade mesmo, se você educa a criança ali, ela é um repórter do tempo dela. Ela vai transmitir aquilo para a comunidade. Ela vai levar para a casa dela essa questão. É uma aula de biologia, né? de ciências numa mata, numa floresta da Tijuca, num jardim botânico, pode valer mais do que um ano inteiro de aula ali, tentando sensibilizar. Então é muito importante essa prática. Então aumentou praticamente 10% em 5 anos. Em 5 anos em relação a separar lixo. Separar lixo. Outro item que avançou foi a questão das sacolas ecológicas, de 2 anos para cá. Plantar árvore, plantar o que comer, isso não avança? A gente tem uma população hoje muito urbana, então essa questão de plantar para colher
aos poucos... Você não vai colher Agora, toda a sua alimentação, mas já... você pode plantar alguma coisinha, né? Isso, você cuidar. A gente faz várias perguntas nesse sentido. Se você cuida de algum jardim, se você reaproveita alimentos, se você olha o seu armário antes de ir ao supermercado, faz aquela listinha. Em alguns casos houve avanços. Né, no caso dos alimentos? No caso dos alimentos, de reaproveitar alimentos, de olhar o armário, de 2007 para cá recuou um pouco. Aí entra a questão da renda. O brasileiro passou a ganhar melhor, ter menos tempo para se dedicar à cozinha, mais mulheres no mercado de trabalho, então a necessidade de, às vezes, você estar voltando do trabalho e aí passar no mercadinho ali, no supermercado, para fazer uma compra. Isso impactou negativamente esse consumo consciente. Às vezes tem acontecido mais do brasileiro comprar um alimento, chegar em casa e já tem arroz, eu comprei. Porque tem menos tempo e está tendo, no caso de reaproveitar alimentos, está ganhando mais, né, na média da população. Então, não vou aproveitar esse restinho de comida, não, vou fazer um prato novo aqui, uma coisa. Então, é necessário ter atenção nesse sentido, porque não é porque a gente melhorou que a gente vai desperdiçar. Vai ter comportamento. A pessoa vai consciente. Mas acho que não impacta tanto no bolso quanto a luz, né? A luz... Porque a vida inteira, a luz é uma questão a vida inteira. Quem tem 50, 60 anos ouviu o pai falar, você só está light. Né? A vida inteira é isso, né? Isso está no cotidiano de todos nós. É só a gente botar o lixo, por isso que eu falo, se você fizer uma coisa desse com as crianças, nessa questão do lixo, da reciclagem e tal, você vai ter um sucesso incrível. Porque a criança fica encantada com isso. E a criança pode, é claro que ela não vai fazer um carrinho como esse do Sérgio, mas ela pode fazer coisas também. Leda, hoje as pessoas... Você ensina. Lógico, o meu foco principal é ensinar as pessoas. Por quê? Porque o valor que se agrega a esse trabalho é muito alto. Sabe por quê? Hoje em dia as pessoas que catam latinha na rua, que vendem para o ferro velho, elas vendem o quilo da lata, se não me engano, está R$ 2,20. Para fazer 1 quilo de lata são 70 latas. São 70 latas para você ganhar R$ 2,20. Um carro desse tem 13 latas, você vende a R$ 50. Olha o valor. Tem 13 latas. Se você for pegar 13 latas, é ótimo, é um valor que é um valor agregado muito alto. Você agrega um valor muito alto daquilo que se diz lixo. Entendeu? Então você pega um carro desse, você vende a hora que você quiser, você vai vender. Eu não vendo. Eu não comercializo isso. E o que acontece? Você pega 13 latas e quem vende para você? Desse. Não, ninguém vende para mim. Eu ensino as pessoas a fazerem o que elas quiserem que vendam. Eu vendo um evento. Eu não chego na sua porta, quer comprar um carro? Não faço isso. Mas você não vende nem assim quando você faz o evento? Tudo é do evento. Tudo é do evento. Que eu faço, o evento te contrata. Isso. O cara do refrigerante, o cara da telefonia. Isso. Né? Ele te leva para lá e você... É tudo do evento. O cara dá para o fabricante da panela de pressão, sei lá quem é tudo do evento. Então, e a tua casa tem vários? Tem muito não, tem legal. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Não, mas esse algum tem história. Esse São Jorge tem muita história. São Jorge está lá. Esse não sai mais de mim. Esse não sai. Não sai. Tá certo. Tem histórias. Vou voltar aí, tá, Cris? Só que eu vou para o intervalo. Voltamos já. Voltamos falando ainda um pouquinho do tempo, voltamos falando da alimentação e muito, porque a gente não conversou nada ainda com a Patrícia sobre como que a gente vai se virar com esse inverno aí. Porque a gente, quando pensa em inverno, né, pensa em fondue, pensa em, não é, em comidas mais calóricas, e num vinho, muito chocolate, e com isso o pezinho também vai. Ela está aqui para ajudar a gente a se equilibrar nessa história, tá bom? Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco, a gente vai falar com a Patrícia Davidson, prioritariamente. Por quê? Porque o inverno é um tempo que a gente fica mais em casa, que a gente come mais.
E as coisas de inverno são muito gostosas também. Tudo bem calórico, né? Mas para é aquecer tudo o bem corpo, quentinho, né? gostosinho. Aí você vai ali, né? Vai tomando um vinhozinho. Mas às vezes o que segura um pouco as pessoas no inverno é o medo do verão que vai chegar depois, entendeu? Isso Então, com isso é certeza meio- fica ali pairando. O medo do verão. Então, as pessoas hoje, acho que elas se cuidam um pouco mais no inverno com medo do verão, claro. Ninguém vai chutar o balde, não, porque o verão vem aí, o tempo está passando muito rápido atualmente. É isso. Mas tem várias dicas legais, assim, de Diga. inverno, né? Eu queria falar com você disso, queria falar, tem como reaproveitar coisas? A gente falou que o brasileiro meio que, a partir do momento que está ganhando um pouquinho melhor, meio que desdenha o... E eu tenho muito medo que nisso priorize-se as coisas mais... menos saudáveis, né? O Assim. consumo de coisas industrializadas no Brasil aumentou muito, Pois é. né? Com o aumento Acho que do poder os aquisitivo. embutidos aumentou 3 vezes o consumo, eles são péssimos. Tudo, refrigerantes, né? embutidos. Tem pele, tem gordura pra caramba. Então essa coisa do poder aquisitivo aumentando, ele também trouxe uma má qualidade de alimentação, com Também certeza, pra educação, mesa tem que do educar brasileiro. para comer mais frutas diferentes, Mas tem talvez várias com o coisas. aumento do poder aquisitivo as pessoas têm mais acesso à educação, conseguem ir num consultório de uma nutricionista, Tem que ter entender um trabalho pouco mais. conjunto, enfim. né? E o que pode ser do inverno que você acha que é o grande destaque que você pode emagrecer pra Eu gente? acho que, por exemplo, a sopa. o inverno, sopa é bacana, as pessoas começam a trocar um jantar que antes seria de um arroz, uma carne pesada, por uma sopa leve, mas a sopa também dá para errar muito feio, né? A sopa é que nem Sopa é igual salada. salada, né? Todo mundo acha que é leve, tô tomando uma sopinha. Sopinha de quê? Caldo verde com paio, feijão com macarrão e linguiça, aquelas coisas, né? Então, a gente, quando está falando de sopa, né, a gente quer o quente da sopa, mas é uma sopa de legume, um tipo de carne dentro, um caldo de carne feito em casa, nada de coisa industrializada. Caldo de carne de verdade. Verdade, Carne né? mesmo. Dá até para congelar em cubinho, é fácil deixar já prontinho congelado e depois só usar na hora do preparo da sopa. Talvez usar um tipo de raiz, uma batata, um inhame, um aipim dentro para dar um pouco mais de consistência. Mas isso é uma sopa leve. E, de repente, você põe várias coisas verdes na sopa, que também vai te ajudar na imunidade, né? Que também é uma preocupação da maioria das pessoas no inverno. Acho que pode colocar na tela, Cristina, a sopa verde que a Patrícia Que eu sugeria está pro sugerindo. programa. Não é? Eu acho que possibilidade de Quem chá... quiser anotar, pode anotar, mas depois a gente Possibilidade- coloca na página do programa, tá? Possibilidade de chá é sempre legal, umas 2, 3 xícaras de chá. No caso da sopa, só para fechar, por exemplo, deve ser assim, de couve-flor, de abóbora, de palmito, de abobrinha, entendeu? Ou não, pode não, o ideal é que seja uma misturar. sopa mais misturada, né? Principalmente se isso vai substituir uma refeição principal, né? Você precisa de uma proteína, né? Então, é bom que seja mesclada. E pode jogar um ovinho assim dentro? Também pode. Tem gente que gosta de tomar sopa e comer uma proteína por fora, um ovo, uma carne, um frango, acha que a sopa é pouco para um jantar, né? Então você pode fazer a sopa como uma entrada e depois comer alguma coisa a mais. A né? sopa é interessante porque ela é um coringa, né? Assim, se você vai numa festa muito assim exagerada, você pode Sim, você pode antes tomar de uma sair tomar sopinha uma antes, que dá uma sopa. educada, né? A pessoa fica educada. A sopa pode ser uma coisa No dia seguinte um você tem a impressão educativo. que se você jantar uma sopa, né? No dia seguinte você tem a impressão que se você jantar uma sopa você já está mais leve, né? Porque a digestão foi mais... Não é uma coisa mais tranquila. assim? E muita gente nota a melhora do sono, né? Porque muita gente concentra muito a refeição à noite. Então isso prejudica o padrão de sono, acorda cansado, tem pesadelo à noite. Porque as pessoas trabalham muito, Sim. demoram a chegar em casa. Sim. E muitas E vezes, chegam com muita fome. na correria do dia a dia, você não tem tempo de almoçar direito, então você faz um E jantar de fazer muito lanchinho, igual vocês mandam, nutricionista, meio de 3 horas. Isso. Aí quando chega em casa é com fome de Bate aquele estivador. prato, né? Aí bate um pratão, aí dorme mal, né? E sim, então assim, o fato de ter uma sopa à noite também vai ajudar nessa qualidade melhor do sono. Você acha que a pessoa dorme melhor mesmo? Dorme melhor mesmo. Mesmo porque que você tenha uma digere bem carninha, antes assim? de dormir, né? Dá Mesmo que tempo tenha uma disso. carninha na Mesmo sopa? que tenha uma carne, né? Uma carne magra. Você também não é para Qual, colocar. por exemplo? Músculo, pode ser um pedaço de filé, a carne que você tiver em casa. Né? Mas não uma carne que é frita. Muitas vezes as pessoas fazem milanesa em casa, parmegiana, coisas assim pesadas, né? Tipo, cheguei do trabalho, é hora de comer e relaxar, né? Então as pessoas normalmente jantam muito. E você acha que, por exemplo, o chocolate quente, o chocolate em barra, que a Patrícia falou... Um ótimo chocolate. Eu acho que a gente...
vinho. A gente cria soluções, né? Por exemplo, no caso de um chocolate quente, dá para você colocar um pedaço de chocolate amargo dentro de um leite quente que você aqueça, coloca uma barrinha pequena de chocolate amargo, 50% de cacau, tem um gosto aceitável, não precisa ser 85%, né, por cento de cacau, 50% já tá bom. 85 também tem um gosto de nada. Tem um gosto né? muito forte, né? É difícil, não é do paladar das pessoas. Quando a coisa é feita em casa, eu acho que você, com uma programação e uma direção, você consegue seguir melhor do que na rua, onde a tentação é muito maior. Se você vai fazer um fondue em casa, por exemplo, de chocolate, você pode ter uma variedade de frutas, você pode usar um chocolate amargo misturado a um chocolate ao leite para derreter e misturar nas frutas. Se você for fazer um fondue de queijo, você não precisa ter pão, você pode selecionar, por exemplo, legumes e molhar no queijo um pedacinho de brócolis, de couve-flor, nunca tinha pensado de nisso. cenourinha. E eliminar o pão. E Você pode eliminar o emagrecer pão. o fondue. Por exemplo, no fondue de carne, se você selar a carne antes, grelhando ela, a absorção de gordura é menor na hora do preparo. Então, são dicas para a gente poder aproveitar as comidas de inverno, do que a gente também gosta, não quer se privar, porque só nessa época do ano que você se dá direito a isso, mas de uma maneira um pouco mais magra, né, e consciente. O vinho é... Bota água no vinho, não. Não dá, né? Eu acho que o vinho é criar uma limitação. Eu acho que desde que começou-se a publicar a importância do resveratrol, da uva, o benefício cardíaco no coração, aquela coisa toda, todo mundo começou a beber vinho de quarta a domingo, né? Então, o social deixou de ser final de semana para ser um consumo muito grande, né? Eu tenho casais de clientes meus assim que bebem uma garrafa por dia de vinho em casa e no final de semana cada um toma 2. Então, quando a gente vai vendo... Casal animado esse. Mas isso não é incomum. Isso é engraçado. Não é incomum. Já foi incomum. E sempre a pergunta é, mas vinho não faz bem? Mas vinho não é bom para o coração? Uma taça, né? Não esse consumo semanal. Então, o vinho tem muito açúcar, aumenta muito a glicose, está favorecendo muito o ganho de gordura na região da barriga, que é uma gordura perigosa, que a gente sabe que hoje favorece diabetes, problema de coração, aumento de colesterol. Então, as pessoas têm que ter um certo cuidado. Então, eu acho que o vinho, como você não vai diluir na água, você não vai colocar água com gás dentro do vinho, não tem jeito, nem nada disso, você vai ter que criar uma certa quantidade. Você vai se dar o limite. Você vai se dar o limite. Agora, se você tomar água paralela ao vinho, você efetivamente bebe menos vinho. Você bebe menos, porque ao longo da noite, né, você aquela água também vai rendendo, né? Você rende o vinho e, de certa forma, elimina alguma coisa dele. Isso, com certeza. Também pode ser uma... Mas quem lembra, uma dica, né? Mas quando você está numa mesa animada, com amigos, conversando, todo mundo bebendo, ninguém lembra de exatamente parar e beber uma aguinha antes de pegar a próxima taça. Né? Mas você acha que deve ser assim, a gente deve quase que mecanizar isso? Se eu vou tomar um vinho, então tá aqui a taça de vinho. Aí tomei uma taça de vinho. Aí antes de aceitar a reposição, porque também a taça de vinho não é até a boca, né? São 2 dedos de vinho que se bota. Você tomou aquele, aí você já toma uma água. Até colocar de novo. Não existe isso, por exemplo, quando você sente que você está ficando alta com uma bebida alcoólica, você já naturalmente você impõe um limite. Não, para mim eu não quero. Então seria quase que isso, né? Mas a água, assim, você pode mecanizar isso. Eu tomei o vinho, tomou uma água. Funciona? Para cada taça de vinho, ou para cada 3 dedos de vinho. Funciona, claro. Patrícia, o que vale para o vinho vale para o suco de uva também, que hoje em dia é muito usado? Também vale um pouco para o suco de uva. O suco de uva também tem as propriedades contidas no vinho, né? Então, o mesmo potencial antioxidante e ótimo para a circulação que o vinho tem, o suco de uva concentrado também tem. E hoje no mercado a gente tem disponível, né, em supermercados e todos esses popularizou locais, também, democratizou muito. Democratizou muito, né? E sucos orgânicos, suco de uva de verdade, né, sem que a gente tá falando. conservante, boa qualidade. Mas eles também são ricos, né, em muito carboidrato e muito açúcar. Então, para quem tem que ter cuidado, também tem que haver um certo limite. Agora, o suco de uva é mais fácil você diluir, né? O vinho ninguém põe água. Então, um suco desse concentrado, você põe os 3 dedos, o resto de água, e você já está com uma quantidade concentrada de E dependendo do seu bolso, aí você pode procurar o orgânico, ou que não tem açúcar, o natural sem conservante. Perfeito, ou fazer teu suco em casa. Dependendo Dá certo fazer suco de uva em casa? Dá, mas é mais em centrífuga, né? Porque você consegue extrair mais aquele suco fresco. E é verdade que a uva roxa é melhor do que a uva vermelha e verde? Porque tem as pesquisas mostram que alguns tipos de uva têm mais resveratrol mesmo. Né?
Agora, além do suco de uva ou do vinho, eu acho que uma coisa que as pessoas procuram muito no inverno são os chás, né? E mesmo quem não tem hábito, acaba adquirindo o hábito. E o chá, eu costumo dizer que não é uma água com sabor. O chá é uma coisa para ser terapêutica. Então, a gente não adianta, por exemplo, querer beber o chá que vem na caixinha industrializado, que muitas vezes não tem um componente importante que você precisa. Então, quando a gente decide que tipo de chá cada um deve tomar no inverno, já que é uma coisa quente, a gente escolhe o chá de acordo com a necessidade da pessoa. Então, tem chás que vão ter atividade diurética, vão ter chás que vão te ajudar no controle da glicose, tem chás que podem te ajudar a diminuir o apetite, tem outros que são antioxidantes, como o chá verde, o chá branco. Então, a gente vai fazendo uma mistura disso para também tratar ao mesmo tempo que você quer, digamos, garantir esse conforto do aquecimento do inverno, né? E uma boa estratégia no inverno para o chá é um pouco substituir o café. As pessoas também estão bebendo muito café, né? E bebendo até horários muito tarde. Isso associado ao consumo de refrigerante com cafeína prejudica bastante a qualidade do sono também. Faz a gente ficar liberando durante o dia muito hormônio de estresse. Pessoas que são ansiosas, agitadas, acabam ficando ainda mais nervosas e ansiosas durante o dia pela quantidade de cafeína. Então, o fato de introduzir chás também é uma estratégia da gente diminuir um pouco o consumo de café ou de outras bebidas com cafeína, né? Patrícia, eu bebo bastante café. É bom que ele participa de tudo. Todos os assuntos ele adoro tá café. dentro. E eu não tenho esse negócio comigo que dorme pouco, dorme muito. Eu durmo otimamente bem. Igualzinho. Eu acho que meu corpo não tem essa reação. Eu acho que isso é, claro, uma coisa individual. Às vezes a pessoa acha que o único efeito que o café vai ter é de prejudicar o sono. Não é isso. Às vezes o café ele vai te deixar ter um sono de má qualidade. Sono de má qualidade. Acordar no dia seguinte com aquela sensação de que deveria ter dormido mais 5 horas para se refazer do dia anterior. Então esse efeito ele é muito mais comum com o café do que propriamente ficar ligado, pilhado à noite e não conseguir dormir. Agora, nós estamos entrando no inverno agora e tende as pessoas comerem melhor no inverno, com certeza. O que é recomendado para as pessoas comerem nesse inverno? Já que o ser humano tem que comer, dizem que são 6 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. O que é recomendado nessas 6 vezes que for comer no inverno? Isso é difícil, porque isso é uma recomendação muito particular, né? O hábito de cada um, a gente vai trabalhando em cima desses hábitos. Poderia te dizer, talvez, coisas que a gente deveria evitar no inverno para que você adapte no seu cardápio, né? Do que eu entrar numa coisa muito particular do que é bom comer e, de repente, você não gostar daquele item, né? Eu acho que, a primeira questão aí, no inverno, as pessoas consomem muito queijo, muita coisa com creme de leite, e muito laticínio, né? Que é um grupo de alimentos que no inverno favorece muito formação de muco, onde as pessoas já têm muita doença respiratória, muita secreção, muita rinite, muita sinusite. Não é um grupo de alimentos assim que a gente deveria fazer uso tão frequente assim, né? Fora a questão da gordura, que esses alimentos às vezes trazem embutido, né? Porque a gente está falando às vezes de um parmesão, de uma comida de forno gratinado, de uma sopa que às vezes a pessoa coloca um queijo em cima da sopa, tipo sopa de cebola cheia de queijo em cima. Aquelas coisas dentro bem... do pão. Dentro do pão, entendeu? Não, sopa tem que ter um pãozinho. Então tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Eu acho que o que o Sérgio está perguntando é assim, eu achei legal ele saber isso das 6 refeições. Do lanchinho da manhã, lanchinho da tarde e tal. Mas pode ser uma fruta, isso independe do inverno. Claro, você pode até no inverno, sei lá, cozinhar maçãs uma e peras fruta, e colocar tudo uma fruta existem o ano todo. para aquecer. Tem alguns temperos... A banana, não vale a banana? Vale, super. Tem temperos que também já têm a função de aquecimento. Então, por exemplo, a canela, o gengibre, são temperos que aquecem, dependendo de onde a gente está colocando. Então, às vezes, você usar uma fruta que é fria, mas junto com uma canela que tem um poder de aquecimento, junto com um chazinho, você já se sente saciado, né? Satisfeito. E você sugere isso, que que os seus pacientes como de cozinhem? 3 em 3 horas? Deve sugerir, né? Na verdade, assim, essa regra de 3 em 3 é uma coisa que meio que se convencionou. Não há uma necessidade de ser de 3 em 3 horas, né? Senão a pessoa fica, às vezes, com o relógio contando. Na verdade, o ideal é que antes que a tua energia caia,
você já repõe a tua energia. Porque quando a gente fica com a energia muito baixa, a gente não tem energia na nossa circulação, carboidrato, glicose, açúcar na circulação, vinda dos alimentos, nossa necessidade de comer carboidrato e doce, ela aumenta muito. Então a gente vai aonde? Vai no pão, vai no chocolate, vai numa comida cheia de arroz ou de massa. Todo mundo que passa muitas horas sem comer não quer comer uma salada depois, quer comer comida substanciosa, pesada, né? Então, essa coisa de você, quando está percebendo que teu nível de energia está caindo, tua capacidade de raciocínio está caindo, você está ficando mais fraco e tudo, é hora de fazer um próximo lanche. Isso pode ser para algumas pessoas em 2h30, para outras pode ser em 4 horas. O ideal é não passar de 4, 5 horas, porque realmente a energia vai estar mais bacana a baixa. pessoa fazer o café da manhã, Sim, uma fazer uma colação, pausa. o almoço. Então ele está certo. Sim, está quando certíssimo. ele coloca isso. Só não há Agora, necessidade de ser de 3 em 3. tão rígido. Pode ser de 4 em 4. Tá, e pode ser fruta, pode ser barrinha, Pode ser fruta, ter alternativas. algumas barras que têm qualidade, pode ser um suco feito natural, dependendo, às vezes, algum suco industrializado, mas que tenha um apelo mais natural, que não tenha conservante. Aí depende muito do teu esquema de vida. Como é que você vai lidar com Tem isso? gente que trabalha em lugar que tem geladeira, outros não. Então, a gente vai jogando com essas situações. Eu acho que uma coisa que as pessoas procuram muito nessa época é saber que tipo de alimento comer para não ficar doente no inverno, né? E aí é focar bastante nas proteínas de origem animal, nas castanhas, nozes, oleaginosas de uma maneira geral. Pode ser que assim, são ricas uma, em duas selênio, por pode ser dia, duas. tudo bem? Sim, perfeito. Isso já vai resultar em alguma Selênio coisa? participa de enzima de defesa, né, do nosso corpo. O zinco, que também tem nessas sementes. O zinco tem nas carnes, nos frutos do mar. O zinco é um dos principais nutrientes relacionados à imunidade. E a vitamina C, que todo mundo já conhece, né, nem precisa tomar suplemento de vitamina C, que está riquíssima aí nos alimentos. Vou fazer um intervalo e volto. Trate de dar uma solução para a pele, tá, Fábio Gabana? Pra gente ficar lindo, né? Tomando chá, reciclando os objetos, apreciando as obras do Sérgio, com um friozinho. Com um friozinho, mas sem chuva. Isso. Tá, Patrícia? Tá bom? Sem censura, o programa da TV Brasil. Esse bloco é rapidinho. Vou mostrar aqui, porque ele disse que não ele tinha ele com Lula e a gente não mostrou a foto, estava lá dentro, olha ele com Lula. Você fez um escudo do... Ué, Alexandre, obrigado, hein? Você fez o escudo do Corinthians para ele, né? Foi. Mas ele tem ele aqui vendo os seus carrinhos. Ele foi visitar o stand lá da Coca-Cola. Agora, bacana, olha esse evento aqui, que o Sérgio participou, ele mostrando, conversando com as pessoas e tal, com a bancada, né? Agora, olha essa foto, que ele fazendo o negócio, os objetos, não é? Durante o evento acontecendo aqui, o workshop da empresa e tal, e ele trabalhando aqui na bancada, muito bom. Fazendo lá a panela de pressão, a moto, não é? O São Jorge aqui, outro ali, um Ogum aqui, um Oxum ali, e lá vai ele. Devagar. Sérgio dos Santos, carioca da onde? Da Gema do Ovo mesmo, daqui do Rio. Mas da onde? Eu sou carioca da ilha, eu nasci na Ilha do Governador. Ilha do Governador. Para o mundo. Fui para Jacarepaguá pequeno. Já mandou alguma coisa dessa para o mundo? Já, várias autoridades têm trabalho meu. Autoridade, olha isso. Tem vários senadores, vários... Bombado, Sérgio. Christian Travassos. Qual é a próxima pesquisa? Várias vezes por ano você vem aqui com pesquisa. Agora a gente vai tratar de tarifas e tributos. Quanto esse brasileiro acha que paga muitos impostos no dia a dia. Que acha isso? Algum brasileiro acha? Não, é engraçado. Olha, não me diga. Porque quando você pergunta, a gente já faz essa pesquisa há 5 anos. Você pergunta se ele paga imposto, mais de 30% afirmam que não. Aí depois, e quando você pega o ônibus? Não, aí eu pago. E quando você compra, vai no supermercado? Aí eu pago também. Então, tem uma percepção porque aqui diferente. não é claro como nos Estados Unidos. Não é claro que você quando paga você vai pagar imposto, uma coisa, a blusa custa $20. E você vai pagar X, e está lá escrito que você está pagando, né? Taxa. Exatamente. Um dos motivos da gente fazer a pesquisa e saber de que forma melhorar a carga tributária
no Brasil. Então, a próxima pesquisa, tarifas e tributos, para a gente certeza vem visualizar esse... o brasileiro acha que paga em IPTU, IPVA, mas há outros impostos. Ele não percebe no varejo, né? O que ele paga no varejo. Tem uma... Marília está pedindo, e eu adoro isso, que ela tá... Marília mora em Manaus, e ela está pedindo para a gente falar um pouquinho do inhame. Eu adoro inhame. O inhame deve ser muito calórico, ele é muito bom, né? O inhame... tipo assim, pode evitar sopinha só de inhame, né? Pode colocar o inhame dentro de uma sopa, ou cozinhar a sopa só de inhame é sopa só de inhame é uma sopa só de carboidrato, né? Basicamente, que é o componente principal do inhame. Ele é nutritivo, comparado a uma batata, por exemplo, ele tem uma atividade muito melhor, é muito mais nutritivo. E Marília, nosso inhame e deve ser realmente valorizado. Mas tudo é uma questão de quantidade, né? Se alguém que está preocupado, por exemplo, com glicose, com perda de peso, eu não aconselharia uma sopa só de inhame. O inhame pode ser mais um componente da sopinha. Café da tarde mineiro, em tardes frias, segundo o Daniel Reis de São João del Rei, diz que é um espetáculo. Café da tarde em Minas, o café colonial. Deve colocar vários pães de queijo, bolinho, caseiro. O café colonial no sul do Brasil. Isso se a gente não falar do bolo de rolo no Nordeste, né? Que também é um espetáculo. São bombas de carboidratos. São bombas, mas são deliciosas. Bolo Souza Leão, não tem? O Nordeste é cheio de bolo também, né? Os bolos de rolo é uma delícia. Né? É uma delícia, mas o Nordeste tem os bolos mais... assim, com nome e sobrenome. Isso já vira quase uma refeição, isso não é um lanche, né? Um lanche da tarde. Não, isso acaba sendo um jantar. Isso é sonho de consumo, só fantasia. Né? O negócio é a sopinha mesmo, meio ralinho. É verdade que a abóbora madura, quer dizer, em Minas Gerais se fala abóbora madura, não sei como aqui no Rio, mas acho que aquela abóbora vermelha é abóbora madura em qualquer lugar, né? Porque tem a abobrinha verde, abóbora tipo moranga. Sim. Essa abóbora, dizem que essa abóbora é ideal para sopa, porque ela é diurética. Ela é ótima para sopa porque ela encorpa a sopa, né? Ela dá uma encorpada, então você tem a impressão de que a sopa tem mais substância quase dentro, pedaçuda. Mas ela não é nada calórica, ela é rica em carotenoides, então que é bom para proteção, inclusive. Então uma boa sopa de abóbora. Super boa. Super, mas não tem proteína alguma, né? Ela tem vários nutrientes, é interessante. Você também acha que deve comer de vez em quando, se o bicho pegar de proteína, se atracar com uma sardinha, com um atum, também Acho resolve? Que sim, resolve super. Né? Mesmo de lata? Mesmo de lata, porque a gente tem um conteúdo interessante também na lata, mas lata, como qualquer coisa industrializada, cheio de corante, conservante e adoçante, não é para o dia a dia, né? É para um consumo eventual, esporádico. E você falou de substituir o chocolate quente pelo chá. Existem no mercado chá verde com sabor disso, sabor daquilo. Sim. Está valendo? Depende. Se você está falando de saquinho, aquele tipo sachê que a gente põe, que tem sabor de hortelã ou canela e tal, sim, ele tem um efeito terapêutico inferior à erva quando você põe na água. Mas assim mesmo ele funciona. O chá verde, desses garrafinha, latinha, até onde eu já vi pesquisas mostrando, ele não tem um conteúdo muito relevante de chá verde. Então, assim, ele serve mais para oferecer um sabor do que propriamente para tratar de alguma coisa. Você acha que a gente deve pegar a ervinha mesmo? Também é outra coisa, você pegar o capim-limão, de verdade. Nossa, delícia. A planta, assim, né? Delícia. E fizer um chá daqui. Cidreira. Meu Deus, a casa fica perfumada, né? A cidreira também é muito gostosa, vai ser tirada. A cidreira, erva cidreira. Erva cidreira. Nossa, um espetáculo. O que mais que é muito gostoso? Mas como a gente também trabalha com uma questão prática, né? Nem todo mundo pode... Camomila é muito gostoso. Camomila, mas a gente não encontra sempre também. Nem todo mundo pode, né, usufruir mas disso. Aqueles que vêm secos no pacotinho são melhores do que o que vem no envelopinho. Sim, são melhores, é isso que eu estou falando. E hoje mas a gente são melhores de sabor e para a saúde. E para a saúde, sim. O efeito terapêutico dele para a saúde é muito melhor. E ainda tem a questão que você tem algumas marcas que são orgânicas, então... provavelmente a qualidade vai ser melhor. E o ideal sempre para chá é comprar embalagens menores, não comprar aqueles sacos enormes, porque aquilo dá mofo, você não fecha direito. Evitar comprar a granel, preferir sempre saquinhos já fechados, com um fabricante que se responsabiliza por aquilo que está ali dentro. Que é também um consumo responsável, não é? Isso.
Ô, doutor Fábio Cuiabano, sobre o tema inverno, que é a estação preferida do Daniel Reis, de São João del Rei, esse que falou do café da tarde mineiro em tardes frias, ele é negro. E ele diz que a nossa pele negra, nessa época, tende a ficar esbranquiçada, que o russo. O que você recomenda? Você recomenda creme? Creme para hidratar. A melhor forma de hidratar é creme, que penetra melhor na pele. Mas se você também usar um sabonete hidratante, também não resseca tanto. Se não usar tanto sabonete. Não usar tanto sabonete, usar óleos. Tem vários óleos que penetram bem na pele. Óleo após do banho com a pele molhada. Você pega óleo de corpo e passa, aquilo entra e retém água dentro da pele. Ele faz uma película e retém água dentro da pele. Então você tem várias formas de minimizar a desidratação da pele no inverno. E o cabelo? O cabelo também depende muito da água. Se a água tem muito cloro, resseca mais. Depende muito da qualidade da água, lavar o cabelo. É mesmo? É. E aí você tem que usar os shampoos específicos para o tipo de cabelo. E tem para cabelo mais ressecado, tem shampoo específico para mais oleoso. Mais de 2 milhões de shampoos diferentes. É difícil até achar qual é o seu, né? Que tira cloro, por exemplo, da água. Isso, no chuveiro, isso favorece bastante. Favorece bastante. O filtro que tira cloro, que você põe no chuveiro. Coloca no chuveiro e... Nem sabia que existia. Tem. Tem épocas do ano que eles colocam mais cloro na água. A água fica muito colorada. Depende da qualidade da água, você tem que colocar mais cloro. A gente absorve pelo banho, pela pele. Absorve muito cloro. Não sabia. Vende em casa de material assim, não, tipo tem chuveiro. empresas de filtro de água que trabalham com filtros específicos de chuveiro. Você chama e eles instalam na tua casa. É só botar na internet que descobre, né? Mas é interessante tirar isso. É importante para o cabelo e para a saúde do organismo, da pele. E da saúde do corpo também. E é bom passar sempre creme na hora de dormir ou não? Creme na hora, depende do teu objetivo. Os cremes são melhores na hora de dormir, porque se está mais, durante o dia é mais quente, eles incomodam mais, durante a noite é preferível. E as mãos, hein, doutor Fábio? As mãos ressecam muito, tem que hidratar muito, porque você lava muito, então tem muito contato com água, muito contato com sabonete, então mão resseca muito, mão e pé. O pé resseca por... Para ter o pé de moça que o Sérgio anunciou que ele tem, tem que hidratar mesmo. Passar bastante creme no pé. Evita também dar aquelas rachaduras, tem que né? Ficar retocando o creme, assim... Depende, se a pele é muito ressecada, você tem que passar várias vezes. Tem peles que você passa o creme e já absorve. Mas hoje, na hora que você vai comprar um creme, é uma complicação, porque a pessoa fala assim, esse aqui é creme, esse aqui é não sei o quê. Então, tem ungüentos, cremes, tem vários tipos de apresentação. O que é melhor? Não sei, fico perdidinha. Então, se a pele é muito ressecada, pomada. Se a pele é menos ressecada, creme. Então, por uma média geral, o creme é o mais indicado para a maioria das peles. E é verdade que é melhor passar o creme de mão só aqui? Principalmente aqui, principalmente aqui, depois você termina assim. Mas me falaram que você deve fazer só assim, só passar assim, porque senão você fica com a mão... sei lá, suja as coisas. Mas você tem que pesar a mão mais nessa parte externa. Porque aqui é que aparece mais o envelhecimento. Envelhece e você não tem como recuperar. Você não tem como recuperar. Mas também pode passar o creme na mão toda, não tem problema não. Não pode ou não passar? Não pode ou não passar. E filtro solar no inverno, direto? Direto, menor proteção, porque agora não é tão intensa a radiação solar. Qual que você indicaria assim, para a pele mista brasileira? De 30 para cima sempre. 30 para cima? Nessa época, 30 já é suficiente. Vamos torcer para não chover muito, Patrícia? Vai diminuir, a chuva vai diminuir. E o friozinho, para a gente tomar um vinho? O frio vem, não tem jeito. O frio vem, mas não... Vai até quando, você acha? O frio, até agosto a gente vai ter episódios frios, não uma sequência de dias frios, mas a entrada de massas polares vai ser relativamente frequente, cai a temperatura, mas logo sobe. Isso se repete até agosto, a partir de setembro o frio vai embora. Lembra ano passado? Novembro a gente ainda tinha frio, dezembro ainda tivemos geada na Serra do Rio Grande do Sul. Tivemos frios, dias mais frios. Dias frios em novembro, em outubro, esse ano não. O inverno acaba, o frio acaba mais cedo. O inverno esse termina ano vai ser mais organizado. Mais organizado. Laninha era mais desorientada que a Uninha. Menina, né? Então vamos nos cuidar aí. Usar creme, filtro solar. A gente tem aqui uma sopa verde que a gente colocou na tela, não foi, Cris? Colocamos a verde. Agora temos uma sopa de carne com legumes, que a gente pode rapidamente botar agora se tivermos tempo.
mas aproveitando, a gente pode também colocar no site. Ela leva cenoura, brócolis, abobrinha, a carne bovina, as batatas, o tomate e as vagens. E é uma sopa que fica bacaninha, né? Se ela quiser até a amiga lá do inhame, sua amiga do inhame, Minha amiga do inhame. trocar a batata Maria. pelo inhame, tá tudo bem. também. Ah, então nós vamos trocar a batata pelo inhame. Vou falar por mim, né? Mas... Ah, meu Deus. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, super obrigada, valeu. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. E não esquece, avisa todos os seus amigos insones que a gente tem uma reprise às 2 da manhã, tá? Avisa lá que a gente vai estar aí 2 da manhã, valeu? Até mais. A seguir, Estúdio Móvel.